Boa tarde aos irmãos. Que bom estarmos aqui nessa tarde, na casa do Senhor mais uma vez. Tem alguém que não estava aqui de manhã? Vocês não contam. Tem algumas pessoas, poucas pessoas. Hoje pela manhã ficou claro o assunto hoje de manhã, irmãos, sobre a questão da adoração, o que é a adoração. Então acho que a gente está pronto para compartilhar alguns estudos a respeito da questão da música. Estávamos conversando ali na hora do almoço e realmente é muito difícil você conseguir condensar em pouco tempo tanta coisa que tem para ser estudado. E quanto mais eu estudo esse assunto, mais eu percebo uma coisa: eu não sei nada ainda. Tem muita coisa que precisa ser estudada dentro desse assunto, e cada vez mais. Então, entendendo o que a adoração significa, a gente precisa agora estabelecer alguns critérios para o uso da música, e eu vou apresentar aos irmãos os critérios que eu estabeleci para mim como músico. Tá claro? Vocês vão ouvir, vocês vão examinar, vão ponderar e vão reter o que for bom. Se esses critérios servirem para vocês, ótimo. Se não servirem para vocês, tudo bem. Eu agradeço a vocês por terem ouvido. E eu já queria fazer um acordo com a igreja. Posso? Precisamos fazer um acordo aqui. Em seminários de música especialmente, eu não abro espaço para perguntas e nem comentários. E os irmãos devem imaginar a razão. É um assunto que dá para a gente abrir para todo mundo participar? Não dá. Sempre termina mal. Então, podemos fazer esse acordo, sim ou não? O meu e-mail, o meu WhatsApp vai estar disponível para quem quiser escrever, mandar mensagem, conversar comigo ali, perguntar, discordar, apresentar materiais para mim. Eu examino tudo, eu gosto de examinar tudo. Mas esse não é o momento para a gente debater o assunto, está claro isso? Eu só venho para expor os meus estudos e a igreja retenha aquilo que for bom. Abrir para a igreja participar sempre termina mal. Já presenciei coisas terríveis. E aí as informações que você compartilhou, né, que podem ser informações úteis, acabam se perdendo no meio de discussões entre os irmãos. Um dia eu presenciei uma cena, o palestrante abriu para as pessoas perguntarem, e eu vi que o irmão levantou a mão e fez uma pergunta. E eu percebi que ele fez aquela pergunta para atingir outro irmão. E aquele outro irmão atingido, o que fez? Também quero fazer uma pergunta. E aí ele fez uma pergunta para poder atacar o irmão de volta. E aí vocês sabem o final dessa história. Então, geralmente, essa é a única palestra em que eu não abro para as pessoas comentarem e nem perguntarem. O meu e-mail, os meus contatos estavam disponíveis a todos para a gente poder conversar à vontade sobre o assunto. E eu tenho muito interesse em conversar sobre o assunto, tá bom? Por quê? Eu sou autoridade nesse assunto? Não. Sou pianista, sou músico, trabalho como pianista na igreja desde os 11 anos de idade, hoje eu estou com 38, mas mesmo assim, sou autoridade no assunto? Não. Eu sou uma pessoa que continua estudando, e cada vez aprendendo uma coisa nova, e coisas que me levam a tomar decisões na minha prática musical. Então, eu vou reproduzir um pouco dos estudos que eu fiz para os irmãos. Eu escrevi 2 livros sobre o assunto. Um livro já está esgotado, porque não são vendidos, eles são distribuídos de graça, então já está esgotado, foi lançado há 5 anos atrás. E outro, esse ano, se Deus permitir, a gente vai lançar o segundo livro, já está aí com umas 300 e poucas páginas, quase 400. E se tivesse que escrever mais livros, dava, porque, irmãos, uma coisa puxa outra e outra. A gente nunca pode parar de estudar, a gente nunca pode bater no peito e dizer, já sei tudo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe de onde partiram os melhores argumentos que eu já ouvi? De pessoas que não são músicos. Então valorize as ideias. Porque muitas vezes nós músicos temos uma visão um pouco, centrada. E uma pessoa que não é musicista, muitas vezes ela tem uma visão mais global. E ela pode nos dar algumas sugestões interessantes. Então, em nome de Jesus, chega de briga na igreja sobre esse assunto. Vamos conversar, vamos trocar informações. E o que eu estou fazendo aqui é isso. Eu vou compartilhar com vocês algumas informações que me levaram a tomar decisões. Antes de começarmos, eu quero esclarecer aos irmãos que nós precisamos de algumas coisas. Por exemplo, estudo. Sim ou não? Então, quando o assunto é música e outros, precisamos ver quais são os princípios bíblicos que podem nortear a música. Espírito de profecia. Quais são as diretrizes oficiais da igreja? A igreja tem posição oficial sobre música, sim ou não? Sim. Tem.
Quantos aqui conhecem o documento Filosofia Adventista de Música, votado e aprovado em 2004 pela Divisão Sul-Americana? Veja, poucas pessoas. Mas esse documento representa a posição oficial da Igreja Adventista. Quantos aqui já tiveram curiosidade de ler o que o Manual da Igreja fala sobre música? Poucas pessoas também. Então temos que buscar essas informações oficiais, os votos oficiais da Igreja sobre esse assunto. Lembre-se, a posição oficial da Igreja não é o que o Leandro fala, não é o que um músico famoso da Igreja fala. A opinião oficial da Igreja, ou a posição oficial, é aquilo que foi deliberado, votado e aprovado por meio de documentos oficiais. Está claro esse ponto? Essa é a posição oficial da Igreja. Qual é o documento mais importante que temos hoje que representa a posição oficial da Igreja sobre vários assuntos? Qual é o documento mais importante que temos para consulta? Qual é? O manual? Estou falando administrativamente, né? O manual da Igreja. Então temos que ver o que o manual diz a respeito disso. Eu vou mostrar para vocês amanhã o que o manual trata sobre música. Isso é muito importante. Outra coisa que nós precisamos é de diálogo. Temos diálogo na igreja hoje? Diálogo é muito difícil. Geralmente temos o quê? Discussão, bate-boca, briga, debates acalorados. É isso que nós temos. Mas precisamos conversar mais. Vamos trocar ideias, vamos trocar as informações. Mas as nossas ideias têm que ter algo por trás, certo? Tem que ter um estudo para me basear nas minhas opiniões. Terceira coisa que precisamos, o que é? Quando o assunto é música, temos respeito facilmente? Muito difícil. Alguns apelos que eu faço para a igreja, vou começar com os apelos. Primeiro, não despreze as ideias contrárias à sua. Eu recebo muitos e-mails e mensagens de pessoas que têm algumas ideias diferentes das minhas em muitos pontos sobre música. E eu não desprezo nenhuma. Eu examino todas, com respeito. E tenho feito muitos amigos assim, pessoas que pensam diferente de mim e que nos tornamos grandes amigos por causa desse diálogo. Então não despreze, ainda que não seja da área de música a pessoa, não despreze os argumentos. Não debocha de ninguém, não zomba de ninguém. Examine todos os argumentos. Por mais absurdo que você ache que pareça, examine, estude, avalie, dê valor. Eliminemos as ironias, o sarcasmo, zombaria, ofensa pessoal. Isso leva a gente para onde? Lugar nenhum. Temos que examinar tudo com seriedade e principalmente manter o foco no tema e não nas pessoas. Isso é um problema muito sério. Eu posso discordar do irmão e continuar amando e respeitando o irmão, sim ou não? Mas geralmente não é o que acontece. Se eu tenho uma posição de música, você tem uma posição diferente, muitas vezes a gente começa a odiar um ao outro, em vez de debater o quê? Música. Vamos debater o tema, não pessoas. Quando você vê algo que você acredita que não está correto, muitas pessoas, em vez de examinar a música que está sendo usada, examinam o quê? A pessoa, a vida da pessoa, e começa a criar histórias, e começa a contestar o caráter da pessoa. Chega disso, irmãos. Nós temos que examinar o tema, não as pessoas. Está claro esse ponto também? Isso é muito importante. Outra coisa que precisamos, qual é? Difícil, sim ou não? Para todos nós. Humildade de lembrar que nós estamos sujeitos, todos, a quê? A estarmos errados. Alguém pode perguntar, Leandro, então você tem algumas dúvidas em relação ao que você vai apresentar? Não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho certeza, é por isso que eu apresento. Mas na minha certeza, na minha sinceridade, eu creio desta forma, por meio dos meus estudos e tal, eu posso estar equivocado em algumas coisas, sim ou não? Ou em muitas coisas, sim ou não? Posso. Todos nós estamos sujeitos a equívocos. E se nós reconhecermos isso, irmãos, e agirmos com essa postura, a gente começa a respeitar as pessoas, porque a gente pensa assim, bom, eu não concordo com ele, mas ele pode estar certo. E quantas vezes meu trabalho musical, conversando com irmãos, recebendo mensagens, o irmão me mandou uma mensagem e eu disse, não é assim, eu não penso dessa forma. E quando eu fui examinar o conteúdo dele, os argumentos e as fundamentações, sabe o que eu descobri? Que eu estava errado. Então todos estamos sujeitos a errar. E eu não me coloco aqui como autoridade no assunto da música. Eu venho aqui para mostrar para vocês o que eu tenho estudado. Simples assim. Está claro esses pontos, irmãos? Então vamos lá.
É importante estudar esse assunto? Sim ou não? É importante que a gente estude mais isso. Por quê? Porque a música não é e nunca foi uma arte neutra. Algumas pessoas dizem que não, é neutro, não causa nenhum efeito, nem físico, nem mental, nem espiritual, nem emocional, nada. É uma arte neutra, tanto faz. E eu fui estudar um pouco a respeito dessa questão da suposta neutralidade da música. Eu me deparei com esse livro, intitulado Seu Corpo Não Mente. Alguém conhece esse livro? Do Dr. John Diamond. Dr. John Diamond é um médico americano, trabalha há mais de 30 anos na medicina, e ele é especializado naquilo que chamamos de medicina holística. Medicina holística é aquela assim, você vai ao ortopedista, ele vai examinar o que de você? Aquilo que tem relação com a especialidade dele. O ortopedista nunca vai perguntar, por exemplo, se você dorme 8 horas por dia, vai? Não, isso é a especialidade de outro médico. Dr. John Diamond trabalha com medicina holística, que avalia todos os aspectos da saúde do ser humano, tudo que influencia. E Dr. John Diamond tem feito muitas experiências a respeito de como a música influencia a nossa saúde, para o bem ou para o mal. Tem feito experiências inclusive com seres humanos. E ele escreve o seguinte no seu livro: boa alimentação é absolutamente essencial para uma boa saúde, assim como as qualidades curativas da música. Através das eras, o valor terapêutico da música tem sido reconhecido e respeitado. Cercados pelos sons certos, todos nós podemos ser revigorados. Foi demonstrado clinicamente, isso várias vezes, que a música contribui para a nossa saúde e bem-estar geral e pode ser uma importante parte de nosso programa de prevenção de doenças. Então, quando tratamos de reforma de saúde, geralmente nossa mente é levada para qual área? Alimentação. E reforma de saúde vai muito além. São 8 remédios de Deus, não só alimentação. E a música também entra no aspecto da reforma de saúde. E depois eu vou mostrar algumas informações para vocês do que a medicina tem falado sobre isso. As leis naturais que governam a física de nossos corpos e mentes têm sido estudadas com experimentos científicos, medindo o efeito da música. Estudos mostraram que o impacto da música no sistema nervoso afeta a frequência cardíaca, respiração, pressão sanguínea, digestão, equilíbrio hormonal, humor e as atitudes. As raízes dos nervos do ouvido são extensamente distribuídas e possuem mais ligações com todas as funções de nosso organismo que qualquer outro órgão dos sentidos. Entendendo que a música afeta o sistema nervoso central de tal forma que pode afetar tudo isso aqui, eu pergunto, estudar o assunto também não é tratar de reforma de saúde? Olha como esse assunto é muito mais importante do que a gente pensa, muitas vezes. Dentro desse contexto, se a música é neutra ou não é neutra, nós vimos que ela afeta muito o nosso corpo físico. Porque, irmãos, a música é um fenômeno essencialmente físico. Música nada mais é do que ondas de compressão e descompressão do ar. Isso é música. Quem é que transforma isso em uma melodia, uma harmonia? É o nosso cérebro, ok? Então, sendo um fenômeno essencialmente físico, naturalmente ela vai afetar o nosso físico. E precisamos entender como isso acontece. Pergunta: a música ela pode influenciar os meus sentimentos? Sim ou não? Pode. E é interessante notar que, por exemplo, quando a gente pensa em música, geralmente nós caracterizamos a música com base no sentimento que ela provoca. Querem ver só? Temos som? Temos som lá em cima? Alguém pode... Deixa eu ver se temos som. Não temos som. Se alguém puder ali só ligar o som do computador, para nós darmos alguns exemplos de como nós caracterizamos a música com base no sentimento que ela evoca. Por exemplo, essa é uma música alegre. Por que você fala que é uma música alegre? Porque é o sentimento que ela evoca. Essa é uma música triste, é uma música de suspense, uma música reflexiva, enfim. E eu vou dar alguns exemplos e vocês vão me dizer qual é a característica, que tipo de característica essa música tem. Vamos lá. Então veja isso daqui. Como é que você caracteriza essa espécie de música? Se alguém perguntar, que tipo de música é essa? Você vai falar que é uma música alegre, ok? E essa aqui? Que música é essa? Essa é uma música de suspense. Por que é uma música de suspense?
porque é exatamente o sentimento que ela evoca. Agora e essa aqui, ó? Essa é uma música calma, essa é uma música meditativa, reflexiva, porque esse é o sentimento que esse tipo de música evoca. Enquanto eu estudava isso, estou resumindo, tem muita coisa por trás disso. Enquanto eu estudava isso, eu percebi uma coisa: peraí, se a música é capaz de influenciar os sentimentos das pessoas, alegria, paz, tranquilidade, agitação, e eu quero, por exemplo, na igreja, como músico, determinada reação das pessoas, eu tenho que usar a música certa, a música que evoque isso. Então, pense, se eu desejo que a igreja seja reverente, eu tenho que tomar um cuidado para não usar uma música que seja, ou que evoque, irreverência, ok? Essas foram as minhas meditações como músico, que eu precisava usar essas músicas na igreja. Agora veja que interessante daqui. Será que a Bíblia apoia essa ideia de que a música pode influenciar os nossos sentimentos? A Bíblia diz o seguinte: quando o espírito mau vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio, mudou o sentimento dele. Agora uma coisa me chamou a atenção num comentário de Ellen White a respeito desse texto. Ela diz assim: a influência dos sublimes acordes da música que escutava desvanecia a melancolia que estava sobre ele, sobre Saul, e levava sua mente excitada a um estado mais feliz e racional. Ou seja, significa então que a música que eu uso pode levar as pessoas a um estado mais racional? Sim. Peraí, então significa que a música que eu uso também pode levar as pessoas a um estado irracional. E aí eu comecei a preocupar com o meu trabalho na igreja como músico, porque eu vi que eu estava lidando com uma ferramenta poderosa e potencialmente perigosa. Veja o que mais. Essas terapeutas da Universidade de Nova York escreveram o seguinte no seu livro A Música Dentro de Você: como forma de terapia, música é extremamente efetiva. Mudar os sentimentos das pessoas. Dr. Richard Pellegrino escreveu que em 25 anos trabalhando com o cérebro, ele ainda não consegue afetar o estado de espírito das pessoas da forma como uma simples música consegue. Então veja como a música pode influenciar o seu estado de espírito. Irmãos, nós temos uma dificuldade de usar a música de uma forma saudável. Vou dar um exemplo. Imagina uma moça que amava muito seu namorado e o namorado a abandonou. Qual é o estado de espírito que ela se encontra naquele momento? Triste. Pense de uma forma saudável. Qual o tipo de música ela deveria ouvir nessa circunstância? Uma música alegre para poder, digamos assim, curá-la da tristeza. Mas qual o tipo de música que a moça ouve? Kennedy, Evanescence e outras músicas que a deixam mais para baixo ainda. Veja como temos dificuldade de usar a música de uma forma correta e saudável no nosso dia a dia. Lembre-se que isso que eu citei, não estou dizendo que o cristão deve ouvir em qualquer circunstância, viu, irmãos? Isso aí é uma coisa um pouco mais séria. Veja isso daqui. Um dia um irmão me procurou lá fora e disse: irmão, eu entendi essa questão do sentimento e tal, mas eu tenho um pensamento diferente do seu. Eu falei: pois não, vamos conversar. Qual o seu pensamento? Ele disse: eu acredito que isso é uma questão meramente cultural. Como assim? Ele falou: olha, uma música que você tocou ali evocou essa sensação de alegria para nós. Mas, por exemplo, e na Ásia? E na África? De repente essa mesma música traz uma sensação diferente, de tristeza. De repente nossa música triste aqui, para eles dá uma sensação de alegria. Lá tem países que fazem festas em funerais. Já viram? Tem festa em funeral. E eu fiquei pensando naquilo. A minha resposta para o irmão, sabe qual foi? E eu não tenho constrangimento nenhum de falar, de dar esta resposta a alguém. Irmão, não sei o que te dizer. Nunca tinha pensado por esse lado. Vocês entendem, irmãos, o que nós estamos precisando hoje? Sim ou não? Não, nunca pensei nisso. E aí, o que eu fui fazer? Eu me fechei no meu preconceito, na minha ideia preconcebida, e não quero saber. Foi assim? Não. Eu fui para casa e vou estudar a argumentação do irmão, que ele pode estar certo.
Então fui estudar e me deparei com a revista Current Biology, ou Biologia Atual, de 2009. Eu me deparei com um experimento que, não sei se eu posso dizer cientistas sociais, alguma coisa assim, fizeram justamente em relação a isso. Será que o sentimento é cultural? E eles foram uma comunidade do Camarões, na África, chamada Mafa, e tocaram algumas músicas ocidentais com as quais eles nunca tiveram contato. E disseram a eles: fala o que vocês sentem ouvindo essas músicas. E eles foram falando, mostrando fotos de feições humanas, tristes, felizes, assustados, alguma coisa assim. Essa pesquisa foi condensada e publicada na revista Psicologia Atual, se eu não me engano. Ciência Hoje, isso? Ciência Hoje. Olha a conclusão que os cientistas chegaram com esse experimento. A capacidade de reconhecer emoções básicas na música é universal e independe de influências culturais. Então a música alegre aqui é alegre lá na África. A música triste aqui é triste na África. Isso não depende de cultura, isso depende de fisiologia. E a nossa fisiologia é a mesma. A reação que causa é a mesma. Então eu percebi que a ideia daquele irmão não estava correta, mas eu agradeci muito a ele, porque se ele não tivesse falado comigo ali, talvez eu nunca tivesse descoberto isso. Entendeu que a gente precisa dialogar e não bater boca, irmãos? A gente cresce muito mais quando a gente dá ouvidos aos argumentos contrários ao nosso, especialmente contrários ao nosso. A gente cresce. Tudo bem, não é uma questão cultural, mas não precisávamos ir longe para descobrir isso. Alguém já tinha descoberto. Eu pergunto uma coisa: Hollywood usa nos seus filmes a chamada trilha sonora, certo? Primeiro, para que serve a trilha sonora? Segundo, Hollywood muda a trilha sonora dependendo do país onde o filme será distribuído? Não, é a mesma. Por quê? Porque eles sabem que as emoções que evoca é a mesma para qualquer ser humano na face da Terra. E para que serve trilha sonora em filme? Já pensou? Por que eu tenho que ficar ouvindo uma música enquanto assisto um filme? É simples. A trilha sonora serve para provocar emoções ou para potencializar as emoções que já foram provocadas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine esta cena aqui. Você está vendo uma pessoa subindo num prédio. Só isso. Nada demais. Agora imagine se você vir a mesma cena, só que dessa forma. Muda ou não muda? É diferente ou não é? É diferente. Então potencializa o sentimento. Uau! O que essa pessoa está fazendo ali? Olha um outro exemplo. Quantos aqui conhecem essa foto? Essa foto ficou muito famosa no mundo inteiro. Os soldados asiáticos estavam indo para a guerra e o soldado segurou o quanto pôde a sua emoção, porque ninguém quer ir para a guerra, né, irmãos? Convenhamos. Você pode morrer lá. E os asiáticos têm essa postura, né, mais firme, mas ele tentou o máximo que pôde segurar a sua emoção e as lágrimas desceram. Tudo bem. É uma foto triste ou não? Sim. Sim. Mas e se você olhar para essa foto assim? É diferente? Muda alguma coisa? Potencializa o sentimento? Alguém está com vontade de chorar aí? Simples assim. É para isso que serve trilha sonora. Vamos deixar os próprios produtores falarem. Bom, Bernard Herrmann, ele foi um compositor de trilhas sonoras para o cinema, e ele escreveu o seguinte: a música deve compensar o que os atores não conseguem dizer, pode dar a entender os seus sentimentos, e deve fornecer o que as palavras não são capazes de expressar. Para isso que serve a música. Outro produtor de cinema americano, Ivan Tauber, bem antigo, ele escreveu: sem a música não teria existido uma indústria cinematográfica. Absolutamente. Não iria funcionar. Então a música serve justamente para isso, para potencializar as nossas emoções ao assistirmos determinado conteúdo. Dr. Anthony Starr, da Universidade de Oxford, ele escreveu no seu livro A Música e a Mente: eu acredito que música pode também ordenar o conteúdo das nossas mentes. Então espera aí, a música pode influenciar nossos sentimentos, sim ou não? Fortemente. A música então pode influenciar os nossos pensamentos e nos fazer pensar em coisas que de repente nem queríamos estar pensando naquilo. Irmãos, uma ressalva importante: os sentimentos nós vimos que são universais, não depende de cultura, mas os pensamentos são culturais.
E eu vou dar um exemplo simples. Quando um brasileiro ouve samba, imediatamente lembra do quê? Do quê? Carnaval. Mas quando o africano lá de Camarões, da tribo Mafa, ouve um samba, ele lembra do quê imediatamente? Mas, para ambas as culturas, a música é alegre. Está claro esse ponto? Então o pensamento é cultural, mas o sentimento é o mesmo. Quer ver um exemplo? O que você pensa, o que vem à sua mente imediatamente quando você ouve esta música? É velho, né? O que vem na sua mente na hora? E essa aqui, ó. O que vem à mente? Se eu falar para vocês, não pensa na família Adams, é possível? É possível? Não é. Há um poder coercitivo na música muitas vezes. Agora presta atenção nessa música, eu vou tocar só 1/1000 de segundo. E vocês vão me dizer o que vem à mente. Presta atenção, hein? Como assim? Eu nem toquei a música, nem passou 2 segundos a música? Irmãos, vocês veem o poder que a música tem, sim ou não? De fazer-nos lembrar de coisas. Eu toquei meio segundo da música, todo mundo já disse, é o Titanic. Sim. Existe um documentário, esqueci o nome agora, mas vocês podem me pedir depois, que foi feito dentro de asilos de senhores e senhoras idosas que sofriam do mal de Alzheimer. E vocês conhecem bem quais são os efeitos do mal de Alzheimer. Um dos principais efeitos é a perda da memória. Vira uma criança de novo. E alguns especialistas fizeram alguns experimentos, irmãos, lá nos Estados Unidos. E eles... uma senhora especial que me chamou muita atenção. Uma senhora. Ela vivia assim, de cabeça baixa, encurvadinha. Falava com ninguém, não tinha reação nenhuma, lembrava de família, lembrava de nada. E aí puseram um fonezinho no ouvido dela. Perguntaram para a família, né, a respeito do histórico de vida dela, da infância dela, da juventude dela, alguma coisa. E alguma música que de repente tivesse marcado a vida dela. Irmãos, quando botaram o fonezinho e começaram a tocar a música, sabe o que aconteceu? Primeiro, a senhorinha que estava assim, fez assim. Só que não foi isso que me surpreendeu. O que me surpreendeu foi que ela arregalou o olho e ficou assim. Eu lembro. Quando eu tinha 15 anos, o meu pai não deixava eu sair para o baile, e aí eu saía escondido dos meus pais, ia para os meus amigos. Irmãos, ela começou a descrever a adolescência dela, por causa de uma música. Uma mulher com estado avançado de Alzheimer. E eles fizeram experimentos com vários daqueles pacientes. E eles começavam a lembrar das coisas. Aconteceu uma revolução naqueles asilos. Mudou a vida deles. Mas infelizmente o projeto não foi adiante. Porque eles precisavam de recursos financeiros para que pudessem adquirir iPods, né? Para esses idosos poderem ouvir essas músicas e terem uma qualidade de vida melhor. E eles não conseguiram recursos nem do governo e nem da iniciativa privada para esse tipo de trabalho, porque infelizmente, irmãos, para muitas pessoas, esse tipo de pessoas não vale de nada mais. Só que neles estão as nossas raízes, né? Somos o que somos, temos o que temos graças a eles. Temos que lembrar disso. Então veja o poder que a música tem até de burlar o mal de Alzheimer. Forte isso. Agora eu pergunto uma coisa a vocês. A música pode mudar meu pensamento. Escuta essa música aqui. Quem vocês lembraram? As crianças talvez, né? Que não é do tempo delas. É o gatinho. O máximo que ela sabe sobre a pantera cor-de-rosa é que é um felino, né? Irmãos, olha só. Entendendo que a música pode mudar os meus pensamentos, fazer-me pensar de coisas que talvez eu nem queria pensar naquele momento, e se eu pegasse a música da Pantera Cor-de-Rosa e colocasse numa música da igreja? Qual seria o resultado? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou mostrar uma música adventista, a única que eu mostro nas minhas palestras, por uma questão didática, tá claro? Para vocês entenderem o conceito.
Não mostro mais nenhuma música. Amanhã de manhã eu vou tratar de alguns aspectos da música. Eu vou dar muitos exemplos com música aqui, mas não são músicas adventistas, porque muitas pessoas não têm maturidade de entender a diferença entre a pessoa e a música, ok? E acham que estamos criticando a pessoa, criticando a igreja. Então, não faço mais. Dou os princípios para que cada um possa analisar por si mesmo, examinar por si mesmo. Então, esta única música adventista, por uma questão de idade, que eu vou pedir uma coisa aos irmãos. Quem conhece o grupo, esqueça o grupo, tá bom? Esqueça quem canta. A gente não está analisando quem canta, estamos analisando a música, tá bom? Veja só, uma música gravada ao vivo, a reação das pessoas quando a Pantera Cor-de-Rosa entra no meio. Olha só. Agora, olha a reação das pessoas. Ou seja, o que foi que aconteceu ali? Estávamos então em louvor a Deus. No momento que entra a Pantera Cor-de-Rosa, o que acontece com o nosso pensamento? É desconectado de Deus, lançado imediatamente a Pantera. E as pessoas, olha a Pantera Cor-de-Rosa aí. Irmãos, a música tem poder ou não tem? E eu, enquanto músico, não posso brincar com essa ferramenta. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Alguns podem perguntar, Léo, então, nós gravamos um CD há algum tempo atrás. Então, aquelas 10 músicas do CD de vocês são músicas perfeitas, de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, eu não posso afirmar isso. Eu posso afirmar que eu procurei fazer o melhor que eu podia, dentro do que eu conheço. Mas posso ter errado em alguma das faixas, sim ou não? Posso. É isso que eu quero que a gente entenda. Eu não estou falando aqui que eu sou autoridade e quando eu falo essa música serve, essa música não serve, eu acerto em cheio. Não, eu estou dizendo que nós temos que estudar mais, buscar mais e fazer o nosso melhor dentro disso. Irmãos, e o nosso melhor envolve estudar, sim ou não? Precisamos estudar mais. Olha o que diz o documento oficial da divisão sul-americana sobre esse ponto que estamos tratando. A música sacra não deve evocar associações seculares. Então tenha muito cuidado com uma musiquinha chamada Aleluia de Leonard Cohen, que leva a mente da igreja ao Shrek, ok? E depois traduz essa música que você vai se chocar com a tradução imoral dessa música Aleluia de Leonard Cohen, que foi trilha do Shrek e é usada em muitas igrejas evangélicas hoje. Tenha muito cuidado com esse tipo de coisa. Não pode trazer essas associações. Bom, então nós vimos que a música pode mudar os meus pensamentos, influenciar os meus pensamentos e os meus sentimentos, certo? A serva do Sr. Ellen White escreveu sobre isso. Pensamentos e sentimentos combinados constituem o caráter moral. Se a música pode manipular os meus sentimentos e os meus pensamentos, e entendemos que sentimentos e pensamentos combinados é que constituem o nosso caráter moral, significa então que eu não estou trabalhando meramente com música, eu estou moldando o quê? O caráter meu e das pessoas. E aí eu comecei a ficar preocupado, porque eu sou músico. Que tipo de música eu estava usando? E que tipo de efeito estava acarretando aos meus irmãos e a mim, em especial, que estava ali o tempo inteiro em cima disso. Dr. Max Schoen, ele é um PhD na área de psicologia. Ele escreveu o seguinte: as evidências médicas, psiquiátricas e outras contra a neutralidade da música são tão esmagadoras que francamente me surpreende que alguém possa seriamente dizer o contrário, ou seja, que a música é uma arte neutra. O documento oficial da igreja, da divisão sul-americana, diz que a música não é moral e nem espiritualmente neutra. Então, existe uma música positiva, uma música negativa, e eu preciso saber a diferença, no melhor do que eu puder. E para isso eu preciso estudar, cada vez mais. E como eu disse pela manhã, 90% do que eu falo nos meus seminários de música, e o que eu escrevi nos meus 2 livros sobre música, eu não aprendi em escola de música. Está por aí, é só estudar. Revistas, livros, tese de doutorado, e tomando como base os princípios da Bíblia e do Isso em Profecia. Isso em Profecia traz mais do que princípios, traz orientações bem claras e diretas, que nós vamos ver algumas. Bom, precisamos também entender que estamos lidando com um inimigo especializado na área.
História da Redenção, página 25, diz que Satanás tinha dirigido o coro celestial. Então, alguém que compreende bastante o assunto da música, só que ele não compreende só o assunto da música. Tem outra coisa que ele compreende muito bem. Ele é um especialista em fisiologia humana. Por que, Leandro? Porque ele estuda a gente desde que a gente nasceu? Não só isso, porque ele viu quando o homem foi criado. Então ele sabe a nossa constituição, ele conhece a nossa constituição, e ele sabe como a música pode afetar a nossa constituição. E eu pergunto, ele veio fazer guerra contra quem? Contra o mundo? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele veio fazer guerra contra o povo de Deus. Se ele entende de música, será que essa será uma das ferramentas que ele vai usar? Então temos que estar atentos. Se temos um inimigo especializado em música, e ele age dentro da igreja, sim ou não? Ele age a depender da permissão de Deus e da permissão minha. Eu posso dar permissão. Deus não quer que ele entre aqui, mas eu posso liberar. Deus respeita a nossa liberdade. Então nós temos que estar atentos, porque se ele age dentro da igreja, significa que nem tudo que vemos em relação à música é apropriado para Deus, porque ele quer destruir a igreja, o povo de Deus. Satanás então fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Só que tem uma coisa: Deus convida seu povo, que tem a luz diante de si na palavra e nos testemunhos de profecia, a ler e considerar e dar ouvidos. Ela está falando de música, irmãos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de quantos entenderam? Ok? Quantos entenderem? Todos. Não está falando que só músicos podem entender. Todos podem entender essas instruções do Senhor. Bom, então Satanás conseguiu corromper a música, que foi uma arte de Deus, criada por Deus. De que forma ele fez isso? Lá no passado, não tão distante, surgiram 3 estilos musicais que ficaram muito conhecidos: jazz, o blues e o swing. Se você estudar a fundo esses 3 estilos musicais em suas constituições e origens, você vai descobrir que eles têm alguns significados, como por exemplo a palavra blues significa depressão, melancolia. A palavra swing vem de sensual, por isso que quando você ouve falar do swingado daquele cantor, você já ouviu isso? Olha o swingado de Ivete Sangalo, o swingado de fulano de tal, já ouviu falar? Sensualidade. E jazz vem de um dialeto africano, jazz, que significa sêmen ou ejaculação. E aí dentro desse contexto, a gente vai falar amanhã mais sobre isso. Eu pergunto, nesse contexto, como é que funcionaria o tal do jazz cristão? O que aconteceu naquele tempo? Esses 3 estilos musicais tiveram seus ritmos um pouco mais acentuados, por meio de alguns instrumentos específicos que surgiram naquele tempo, dando origem então ao 4º estilo musical, que até então não tinha um nome. Já era tocado ali, mas não tinha um nome. Um locutor de uma das maiores rádios de Nova York, ouvindo aquele estilo musical diferente, não é blues, não é swing, não é jazz, que estilo é esse? Ele pensou, vamos dar um nome para esse novo estilo musical que está surgindo agora. Os jovens de Nova York, ali das periferias, eles tinham o costume de tomar as suas namoradas, colocar em seus carros, que tinham ali já os rádios, né? Ir para alguns lugares ali retirados, ir para o banco de trás, manter relações sexuais ali ilícitas, enquanto ouviam aquela música no rádio do carro. Alan Freed então pensou, bom, vamos dar um nome para essa música. Eu acho que podemos pegar essa gíria que os jovens usam para essa prática e dar nome para essa música. Sabe como chamava a gíria que os jovens usavam? Por exemplo, onde você vai no sábado, o jovem falava assim, eu vou no X. Todo mundo entendia o que ele ia fazer. Era uma gíria. Sabe como chamava essa gíria? Rock and roll. O estilo de música não existia. Eu vou sábado à noite ou rock and roll, e todo mundo já sabia o que queria fazer. E aí eu me deparei, irmãos, com uma enciclopédia Rolling Stones do rock and roll, é coisa de crente. E eu procurei lá a palavra, né, rock and roll, para ver o significado, a definição. Olha só, rock and roll. O termo é um eufemismo de blues para a relação sexual. Outro livro que eu encontrei, o Dicionário de Termos Musicais do século XX. Rock and roll. Um termo geral com implicações sexuais, como balançando e rolando, é o significado da palavra rock and roll, balançando e rolando, originalmente significando fornicação.
E aí eu já comecei a me perguntar, enquanto eu estudava, mas vem cá, como é que funciona então o tal do rock cristão? Quantos conhecem esse cantor aqui, Steven Tyler, da banda Aerosmith, uma das bandas mais famosas do mundo hoje? Steven Tyler deu uma entrevista em que ele disse: rock and roll é sinônimo de sexo e você não pode tirar isso dele simplesmente não funciona. Aí você pode pensar, a relação do rock com o sexo é apenas a pregação, as letras das músicas e a sua origem? Não. Por que existe essa relação? Porque a estrutura musical que conhecemos como rock and roll acarreta efeitos fisiológicos no corpo que tem essa associação com a excitação sexual. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. O Dr. David Elkind, no seu livro A Criança Apressada, ele é um psicólogo da Universidade de Massachusetts, psicólogo da área infantil. Ele escreveu no seu livro: há um enorme e poderoso estímulo sexual, embora subconsciente e implícito aonde? Não é só na letra, na própria estrutura da música já há um estímulo sexual que libera alguns hormônios de estimulação sexual, como gonadotrofinas, por exemplo. Dr. Alan Bloom, ele foi professor inclusive na Universidade de Harvard. Ele escreveu o seguinte no seu livro: a música rock tem apenas um apelo bárbaro ao desejo sexual. E muitas vezes, irmãos, os nossos jovens têm dificuldade de vencer as tentações sexuais, certo? E nós pensamos numa série de estratégias para auxiliá-los na vitória sobre as suas tentações sexuais, mas nunca pensamos no quê? Que tipo de música os jovens estão ouvindo? Porque música também é uma questão de reforma de saúde. E vocês vão entender um pouco mais para frente. Dr. Simon Frith, ele escreveu no seu livro: respondemos à materialidade dos sons do rock, e a experiência do rock é essencialmente erótica. No artigo Música, o Belo Perturbador, da revista Psicologia Hoje, você vai ler que a excitação sexual é um dos mais conhecidos efeitos do ritmo rock. Os músicos do rock estão bem cientes deste fato e o exploram para a sua vantagem. Está falando da estrutura rock em si, não só da letra. E quando falamos de rock, pense em todas essas estruturas musicais, ou foram derivadas do rock, ou foram influenciadas pelo rock, tudo aquilo que a gente costuma chamar de música do mundo, ok? Que existem fenômenos similares em todas essas estruturas musicais. Uma pergunta que eu faço é a seguinte: o rock é satânico? Ou será que é só um estilo de música? Só um estilo, como outros mais. Eu fiquei pensando nisso por muito tempo, ouvia muito falar que o rock é satânico, mas eu não podia fazer uma pesquisa em bibliografia cristã. Vocês concordam comigo? Porque se eu fosse buscar em bibliografia cristã e ouvir falar que o rock é do diabo, e todos iam dizer: não, mas é lógico que você procurou em livro cristão, lógico que o cristão vai falar que é do diabo. Então eu tinha que pesquisar onde? Em que tipo de bibliografia? Dos próprios roqueiros. Então vamos ver um pouquinho, irmãos, depois no livro vocês vão ter mais informações sobre isso, tá bom? E lembre-se que o livro é de graça, tá? Deixe seu e-mail comigo depois, que quando for publicado eu vou mandar um e-mail para toda a minha lista, avisando que o livro está pronto, e que se você quiser, você pode ter um, sem pagar nada, ok? Só o correio, né, irmãos? Porque, por favor, eu não tenho condição de mandar livro para todo mundo no meu bolso. Então será que o rock é mesmo satânico? Eu conheci então a história de Robert Leroy Johnson, que é reconhecido hoje como o pai do rock and roll. E Robert Johnson, ele fez um pacto com Satanás para se tornar um grande músico. Você não precisaria ir muito longe na biografia dele, porque ele era um cantor de blues e ele tinha algumas músicas muito pesadas, inclusive uma música intitulada Blues sobre o Demônio e Eu. Irmãos, não se decepcione se eu não falar de mensagem subliminar, tá bom? Porque quando eu faço palestras sobre indústria do cinema e sobre música, eu não falo de mensagem subliminar. O diabo precisa usar isso hoje? Não. Hoje você vai lá na sua Netflix e pode assistir um seriado da Fox chamado Lucifer. Que subliminar tem isso? E as pessoas assistem, tá tudo bem. Então não preciso falar. E a música dele, a tradução normal, não é subliminar de trás para frente. Ele fala:
Quando eu acordei de manhã cedo e alguém bateu na porta e eu atendi, olá Satanás, acho que já é hora da gente partir. Eu e o diabo andávamos de mãos dadas, ou lado a lado. Era a letra da música dele. O pai do rock. Conheci também um pouco da história do rei do rock, Elvis Presley, que para mim é uma das vozes mais lindas que já aconteceram nesse planeta. Mas que se afastou dos caminhos do Senhor, se afastou da igreja para se tornar famoso, para obter muito dinheiro, se envolveu com várias coisas, com satanismo, com drogas, com promiscuidade, uma série de coisas. Quando ele morreu, é dito que tinha 14 tipos de drogas diferentes na corrente sanguínea dele. E alguns me perguntam, Elvis Presley vai ter salvação ou não vai? Não sou eu que vou decidir isso. Então não é algo que se discuta. Agora, sabemos que ele conheceu parte da verdade, sim ou não? Foi um cantor de igreja, mas afastou os caminhos dos caminhos do Senhor, e se tornou então rei do rock and roll. E alguns especialistas e até alguns cantores famosos do rock dizem que se não fosse Elvis, provavelmente o rock nem teria durado. Ele que contribuiu para que o rock continuasse. Outro personagem, Aleister Crowley, ele é considerado um dos maiores influenciadores do rock, dos roqueiros hoje, e ele produziu por meio dos seus discípulos uma inversão de valores sociais, deturpação da sexualidade, na música inclusive, né? Sexualidade aberta, assim, baixa nas letras da música, como não havia antes, uso de drogas, e o espiritualismo e o satanismo aberto também nas músicas. E ele é considerado, até por alguns, o santo padroeiro dos roqueiros. Mas não para por aí. Estamos analisando se realmente existe uma relação entre o satanismo e o rock and roll. Os Beatles. John Lennon deu a seguinte declaração: eu me sinto como um templo oco cheio de muitos espíritos, cada um passando por mim, cada um habitando em mim por um tempo e depois sendo substituído por outro. Quando a música vem a mim, não tem nada a ver comigo, porque eu sou apenas um canal. É dado a mim e eu escrevo. Ele disse mais: a música rock tem a mesma mensagem de antes. É antirreligiosa, antinacionalista e anti-moralidade. Quantos conhecem Paul McCartney? O último dos Beatles que está vivo, ainda fazendo muito sucesso. Quantos aqui conhecem uma música muito famosa dos Beatles intitulada Yesterday? Bonito, não é? É linda a música, sim ou não? A música em si é linda. Olha o que Paul McCartney disse a respeito da música Yesterday, numa entrevista de um canal de televisão americano. A música para Yesterday veio em um sonho. A melodia veio completa. Você tem que acreditar em magia. Por quê? Não consigo ler nem escrever música. Yesterday foi dada a ele por alguém. E ele não sabe escrever música. Quem mais? Derek Taylor foi então um assessor de imprensa dos Beatles, e ele deu a seguinte declaração: os Beatles são totalmente anticristãos. Eu também sou anticristão, mas eles são tão anticristãos que me deixam chocado. Rock pesado, irmãos? Rock pesado dos Beatles? Não. Por quê? Porque o inimigo sempre cria dois pacotes aparentemente antagônicos. Para quem curtia um rock mais suave, Beatles, do diabo. E para quem curtia um rock mais pesado, ia para onde? Rolling Stones. E muitos acreditavam que Rolling Stones e Beatles eram inimigos, quando na verdade existem imagens dos Rolling Stones dos álbuns dos Beatles e fotos de componentes dos Beatles nos álbuns dos Rolling Stones, disfarçadinha ali entre umas flores e tal, porque o diabo trabalha assim. Eu tenho uma coisa mais pesada e uma coisa mais leve, você pode escolher qualquer uma das duas, você é meu. AC/DC tem uma música chamada Hell's Bells, Os Sinos do Inferno, em que eles cantam: se Deus está à esquerda, então estou indo para a direita. Se você gosta do mal, então você é meu amigo. É a letra da música. E aqui estão eles, os Rolling Stones, que fazem sucesso até hoje e que gravaram uma música intitulada Sympathy for the Devil, que significa misericórdia ou simpatia pelo diabo. E a letra normal da música diz: estive lá quando Jesus teve seu momento de indecisão e dor. Garanti que Pilatos lavasse suas mãos e selasse o destino de Cristo. E aí a música vai falando outras coisas e diz mais: assim como todo policial é criminoso,
Assim como o bem é mal e cara é coroa, me chame de Lúcifer, porque eu preciso de um nome. Está ali, na letra. E quantos seguem os Rolling Stones hoje? Quantos consomem Rolling Stones? Outra pergunta. Quantos consomem Rolling Stones durante a semana? E aos finais de semana estão na casa do Senhor? Lembra o que eu falei hoje de manhã sobre adoração? Precisamos entender o que é verdadeiramente a adoração. David Bowie morreu recentemente, era um ator e também um cantor do rock. Ele disse o seguinte: rock sim tem sido a música do diabo. Eu acredito que o rock and roll é perigoso. Sinto que estamos anunciando somente alguma coisa ainda mais escura do que nós mesmos. Paulo Coelho e Raul Seixas tinham uma coisa em comum, uma música que eles fizeram juntos, e a música dizia que o diabo é o pai do rock. E eu fico triste de ver muitos cristãos recomendando Paulo Coelho. Alice Cooper, ele foi calçada da fama de Hollywood em 2003 e do rock and roll em 2011. Olha o que ele diz na entrevista. Em uma sessão espírita, o Espírito prometeu fama e domínio mundial através do rock. Irmãos, vocês acham que essa história de pacto com o diabo é verdade ou é modinha só para aparecer? Eu vou recomendar um material para vocês. Quantos aqui já ouviram falar de um jovem chamado Daniel Azevedo? Músico Daniel Azevedo. Ninguém? Ok, então vou recomendar para vocês. Daniel Azevedo foi um músico da música popular por 10 anos. E ele viu tudo o que acontece ali, naquele meio. Inclusive, ele recebeu propostas de espíritos para que ele pudesse tornar uma pessoa famosa. Ele cumpriu alguns rituais, mas um dia ele foi alcançado pelo Evangelho do Senhor. Hoje ele é um adventista do 7º dia. Hoje ele dá palestras nas igrejas. E algumas das coisas que ele fala é: irmãos, eu estive lá por 10 anos. Eu sei o que isso significa. Não deixe entrar aqui. Mas eu pergunto, as pessoas dão ouvidos? E eu recomendo para vocês o seguinte: Daniel escreveu um livro intitulado Sob a Regência de Deus, que ele conta toda a sua história, incluindo obviamente a sua conversão. Irmãos, é impressionante o testemunho. E eu recomendo. O livro já está esgotado, porque o livro também foi produzido para ser distribuído de graça. De graça. Então esgotou. Mas ele pode enviar o livro, ou eu mesmo, manda e-mail para mim no WhatsApp, eu posso enviar o livro em formato PDF, para vocês lerem no celular, no computador, enfim, gratuitamente, ok? Vale a pena conhecer. E no YouTube também tem uma entrevista que eu faço com ele. Se vocês puserem lá, Daniel Azevedo, Leandro Dalla, alguma coisa assim, vai ter uma entrevista que eu fiz com ele. É impressionante, irmãos. Ele conheceu bem aquele meio. Não é meio para um cristão. Katy Perry, eu acho que é uma cantora muito apreciada pelos jovens. Katy Perry deu uma entrevista em que ela disse o seguinte: eu fui criada em um lugar onde só escutava música gospel, e meus pais são pastores que viajam muito. Assim fui introduzida na indústria musical, porque eu queria ser a Amy Grant da música, uma grande cantora gospel, mundialmente famosa. Mas não deu certo. Então eu vendi minha alma ao diabo. E aí ela dá um sorrisinho amarelo e muitas pessoas falam: ela estava só brincando, só, fazendo uma brincadeirinha. Não, não estava. E você pode constatar isso num clipe que ela gravou com um rapper chamado Snoop Dogg, que conta exatamente essa história de conversão dela, da garotinha gospel, da garotinha boazinha, para a mulher diabólica. E quantos dos nossos jovens consomem Katy Perry? Jimi Hendrix é considerado um dos maiores, ou maior guitarrista que já pisou nesse planeta em todos os tempos. A namorada de Jimi Hendrix, Fanny Priggle, deu uma entrevista em que ela disse: ele costumava falar sobre algum diabo ou algo que estava nele. Ele não sabia o que o fazia agir do jeito que ele agia, e o que o fazia dizer as coisas que ele dizia, e as músicas e coisas assim, só saiu dele. Mas ele não sabia como isso acontecia. Beyoncé, alguém conhece Beyoncé? Sim! É uma cantora pop mundialmente famosa agora, do nosso tempo. Beyoncé disse o seguinte: quando vejo um vídeo meu no palco ou na TV, eu fico tipo: quem é essa garota? Não sou eu não ousaria fazer isso.
Tem outra pessoa que assume quando é hora de trabalhar e quando estou no palco. E ela completa dizendo: eu tenho experiências fora do corpo no palco. E quantos que tomam nos seus lábios o nome puro e santo do Senhor Jesus Cristo consomem Beyoncé hoje? Escutam músicas de Beyoncé e até vão em shows de Beyoncé. Eu não estou falando de adventistas, tá, irmãos? Apesar de poder acontecer, eu estou falando do meio cristão em geral. E muitas vezes cristãos, quando vão a certos meios onde o diabo é adorado, em certos locais, se escandalizam quando ele aparece. Recebi tantas mensagens: irmão Leandro, você viu no carnaval? Você viu uma peça do diabo vencendo Cristo e matando Cristo? E eu sempre respondo: e você esperava o quê do carnaval? Só que muitos dos cristãos que ficaram indignados com esse tipo de coisa estavam lá naquele meio nos seus trios elétricos gospel. E um dia minha esposa e eu estávamos no determinado local participando de um evento, e uma pessoa recebeu uma mensagem de WhatsApp e veio mostrar pra gente: olha aqui, acabei de receber. A gente estava no retiro de carnaval, acabei de receber. Quando nós lemos, era um amigo dele, não cristão, que estava no carnaval e dizendo: olha o seu pessoal aqui. Estava se referindo aos cristãos, tá? Não adventistas. Olha o seu pessoal aqui. Rapaz, eu estava aqui no meio, pulando, dançando, e tudo muito igual, é isso aí. Demorei para me tocar que era gospel, um trio gospel. Quando Deus nos chamou para fazermos a diferença, temos feito. Michael Jackson, quando eu entro no palco, é de repente uma mágica, vem de algum lugar, o Espírito apenas bate em você e você simplesmente perde o controle de si mesmo. Me responde uma coisa: quando o Espírito Santo atua na mente de uma pessoa, ela perde o controle de si mesma? Não. É exatamente o contrário. Quando o Espírito Santo atua, aí que a pessoa tem autocontrole, a mente sóbria, discernimento apurado quando o Espírito Santo desce sobre a pessoa. Angus Young, guitarrista dos AC/DC, no momento em que estamos no meio do primeiro número, alguém está me guiando, eu estou apenas junto para o passeio, eu fico possuído quando subo no palco. A gente já percebeu. Isso não é apenas, irmãos, do rock and roll. Isso permeia todo o gênero musical que nós conhecemos como música do mundo. E hoje, sabe qual é o primeiro gênero mais consumido no Brasil? Sertanejo. Sabe qual é o segundo? Qual é? Gospel. Já passou o rock. Por que o gospel passou o rock? Porque o rock é o carro-chefe do gospel. Olha o que Paula Fernandes disse no programa do João Dória Júnior. Olha só: eu não componho sozinho. No momento que estou escrevendo alguma coisa, às vezes eu leio e tem palavras que eu não conheço, não sei o significado. Então de onde vem isso? E ela continua dizendo: meu processo de construção de música, meu processo de inspiração é totalmente intuitivo, para não dizer mediúnico. Eu escrevo uma música, depois eu olho e não sei o que quer dizer essa palavra. Como é que eu escrevi essa palavra? Meu processo é intuitivo, para não dizer mediúnico. Daniela Merkel chocou os cristãos no festival de inverno de Garanhuns, o último, se não me engano, que teve, porque neste festival ela falou algumas palavras. Preste atenção nisso. Olha o que ela vai dizer. A prova é a seguinte: chama os demônios todos pra cima. Porque minha empregada Maria, ela não podia ir para a igreja não, porque iam tirar os demônios dela, ela precisava muito dos demônios dela para viver. Então, usa os demônios da gente para liberar, usar um pouquinho dos demônios da gente para viver. Sem demônio, meu amigo, ninguém. Deu para entender o que ela disse? A minha empregada Maria disse que não pode ir para a igreja, porque na igreja vão tirar os demônios dela, e ela precisa dos demônios para viver. E ela disse assim: porque sem demônio, ninguém vive, né, gente? Está ali. Subliminar? Não, está ali, para todo mundo ver.
Brian Hunt Warner, ele tinha 2 ídolos, pessoas que ele amava muito, idolatrava. Um ídolo chamava-se Marilyn Monroe, uma mulher de conduta nada duvidosa, né? Totalmente pervertida. E outro ídolo dele chamava-se Charles Manson, que era um serial killer, um assassino em série. E ele gostava tanto desses dois, que ele pegou o nome de um, o nome de outro, juntou e deu para si mesmo. E passou a se chamar Marilyn Manson, que se tornou um cantor do rock e se tornou sacerdote da igreja de Satanás. Olha o que ele disse: com sorte, serei lembrado como aquele que acabou com o cristianismo. Cada geração deve ter pelo menos um indivíduo corajoso que tente pôr fim ao cristianismo. Ninguém conseguiu ter sucesso ainda, e nós sabemos por quê. E quando vai ter sucesso? Nunca. Talvez através da música possamos finalmente fazê-lo. Olha que frase pesada. Existem 2 formas de você destruir o cristianismo. 2 formas. Ele não foi destruído e nunca será, porque sempre haverá o remanescente de Deus que não vai se dobrar ao mundo. Mas existem 2 formas de acabar com o cristianismo. 1, perseguição. Mata, persegue. E a gente viu o que aconteceu e vai acontecer de novo. Mas existe uma segunda forma. Dilui a identidade do cristianismo. Mistura o cristianismo com suficiente mundanismo e você consegue destruir o cristianismo. Qual é uma das ferramentas mais poderosas para fazer isso? Se eu conseguir pegar estas mesmas músicas lá de fora e trazer para dentro do cristianismo, eu consigo destruir a identidade deles. E amanhã de manhã nós vamos tratar sobre esse assunto. Marilyn Manson tinha uma música intitulada Suicídio Não Dói. Perguntaram para ele: rapaz, você pode induzir os jovens a se matar com essa música? Olha a resposta dele: se alguém se suicida por causa de nossa música, então é menos uma pessoa estúpida no mundo. Eduque melhor os seus filhos, ou deixa que eu educo. Irmãos, os índices de suicídio estão crescendo no nosso meio, sim ou não? Em nossa sociedade. E muitas vezes não paramos para pensar. Existem diversos fatores, mas um deles pode ser a música que a pessoa ouve. Porque quando a pessoa está deprimida, que música ela vai ouvir? Música que vai afundá-la ainda mais. Vai para o suicídio. Alicia Keys e Jay-Z, que é o esposo da Beyoncé, pelo menos era, nem sei. Olha só uma música que eles gravaram juntos chamada Empire State of Mind, que diz: Jesus não pode salvar, a vida começa quando a igreja acaba. U2 tem uma série de músicas que blasfemam de Cristo, depois dão entrevistas por aí falando de Jesus, falando de cristianismo. Não se deixe enganar por esses indivíduos, ok? Uma das músicas tem como título: e se Deus enviasse os seus anjos? E a letra diz assim: e se Deus enviasse seus anjos? E se Deus enviar um sinal, tudo ficaria bem? Deus tirou o telefone do gancho, querida. Ele atenderia até mesmo se pudesse? Depois ficam por aí dizendo, enaltecendo o cristianismo. Não cai na conversa desses homens, não. Lita Ford foi uma grande musicista do hard rock. Ela diz: escute, rock and roll, o quê? Não é de igreja. É um negócio sujo. Você tem que ser sujo também. Se você é bonzinho, você não pode cantá-lo e nem tocá-lo. Little Richard é considerado um dos arquitetos do rock, um dos construtores dessa estrutura chamada rock and roll. E ele diz: você não pode beber do copo de Deus e do copo do diabo ao mesmo tempo. Eu sou um dos pioneiros dessa música, rock, um dos construtores. Eu sei como os blocos são feitos, porque eu os construí. Então ele diz: você quer curtir rock? Vai curtir rock. Você quer adorar Deus? Vai adorar Deus. As duas coisas? Não dá. Como é que você sabe, Little Richard? Porque eu sou um dos construtores dessa estrutura musical, e eu sei como que funciona. Ray Gosling, um jornalista da BBC, ele disse o seguinte: rock and roll é uma besta. Pessoas bem intencionadas pensam que podem pegá-lo e abraçá-lo. Por trás de cada estilo está uma sexualidade desenfreada e uma simpatia pelo diabo. As pessoas puderam ver quando isso aconteceu no início, e isso não mudou. Eu grifei uma expressão que eu acho importante a gente ressaltar aqui, irmãos. Ele falou a respeito de pessoas bem intencionadas, ou seja, significa que todas as pessoas que trabalham com rock
são servos deliberados do diabo? Escolheram o diabo como seu senhor? Não. Quer dizer que existem pessoas nesse meio que são bem intencionadas, mas não têm o quê? Conhecimento do que está por trás disso. Está claro esse ponto? Não estou falando que todo roqueiro entrega ao diabo deliberadamente. Muitos não sabem o que está por trás e acham que é apenas um estilo de música para você curtir e dançar e etc. Dr. William Kilpatrick, no seu livro, esse livro é interessante, irmãos, porque o título dele é Por que Joãozinho não sabe diferenciar o certo do errado? E um dos aspectos que o Dr. William Kilpatrick trabalha no livro é que Joãozinho não sabe diferenciar o certo do errado por causa da música que ele está ouvindo. Está tirando esse discernimento dele. E ele escreveu o seguinte: rock and roll não pode ser transformado em algo respeitável. Rock sempre gravitará na direção de violência e sexo descompromissado. A batida diz: faça o que você quiser fazer. Slogan do rock, slogan dos Beatles, slogan do Aleister Crowley: faça o que você quiser. Mas qual é o slogan de Cristo? Faça não a minha, mas a tua vontade. Olha como que conflita as duas coisas. No livro de William Sheffer, Rock Music, ele escreveu: o que não dá para negar sobre o rock é seu poder hipnótico. Ele tem agarrado milhões de jovens pelo mundo todo e transformado suas vidas. A tal ponto que muitos jovens acreditam que não podem ser felizes sem rock. Dmitry Tiomkin, ele recebeu, irmãos, 24 indicações para o Oscar e venceu 4 por trilha sonora. É um compositor. Olha o que ele escreveu sobre rock. Na verdade, há muito pouca melodia, pouco sentido nas letras, apenas ritmo no rock. O fato de que a música pode excitar e incitar é conhecido desde tempos imemoriais. Agora, em nossa música popular, pelo menos, parece que estamos voltando à selvageria. E jovens que ouvem constantemente esse tipo de som são levados à agitação. Eles não são mais tranquilos, não são mais normais. Sabe o que a psicologia diz? Seu filho é hiperativo. Quando muitas vezes o problema está no que ele está comendo, no que ele está ouvindo, no que ele está assistindo, que está causando essa excitação. Rock é o uso de música baseada em fórmula matemática para condicionar a mente por meio de frequências calculadas, e é usada, irmãos, para modificar a química do corpo de modo a fazer a mente suscetível à modificação e doutrinação. A estrutura rock modifica a química corporal de forma que deixa a nossa mente apta a ser doutrinada por essas ideias. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que isso funciona na fisiologia do ser humano. Esse livro foi escrito por alguns evangélicos, não são adventistas. A mensagem oculta do rock. E eles escreveram o seguinte: Satanás é o pai do rock, é ele que está por trás de todo esse movimento, cujo maior veículo de propagação tem sido a música comprometida com o ocultismo. A obrigação da igreja é a de se posicionar e combater o rock. Me responda uma coisa: somos adventistas do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia se mantém neutra nesse assunto ou já se posicionou? Neutra ou se posicionou? A igreja adventista do sétimo dia, há muitas décadas, já se posicionou claramente sobre isso. Manual da igreja, página 154. Lembre-se que essa é a posição oficial da igreja, não é o que as pessoas estão praticando. Está claro? Amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu quero mostrar alguns documentos da igreja que falam a respeito disso. Se você estiver curioso, já vai lá, página 154, edição 2015, que foi a última, e veja se a igreja já se posicionou sobre isso. Sim, porque essa é a igreja de Deus. Não confunda doutrina com prática. As doutrinas desta igreja são puras,
santas, estabelecidas no fundamento da Bíblia e confirmadas pelo dom profético. Mas as práticas nossas podem destoar dos ensinos, sim ou não? Sim, porque é liberdade. Então o problema nunca foi a igreja, irmãos. O problema está onde? Pessoas. Está em mim, que não respeito os princípios da igreja. Como cristãos que somos na condição de salvos por Jesus Cristo e esclarecidos pela luz de sua palavra, nosso dever é denunciar as obras de Satanás e combatê-las onde quer que elas se manifestem, mesmo que seja dentro da igreja, principalmente dentro da igreja. Temos que nos posicionar, a igreja já fez isso, temos que combater as obras de Satanás e denunciá-las. Ellen White teve uma visão certa vez, e eu quero compartilhar com vocês, eu quero que vocês meditem nisso. Voam anjos em torno de uma habitação além. Jovens estão ali reunidos. Ouvem-se sons de música, encanto e instrumentos. Cristãos acham-se reunidos nessa casa. Mas que é que ouvis? Um cântico, uma frívola canção própria para o salão de baile. Coitada da irmã White. Salão de baile. Imagine se ela estivesse viva hoje. Vede, os puros anjos recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Os anjos afastam-se da cena, têm a tristeza no semblante, vede como choram. Isso vi eu repetidamente pelas fileiras dos observadores do sábado. Achou aí, irmão? Está com o manual 2015 aí? Me empresta aqui, eu percebi que tem muita gente curiosa, então vamos mostrar agora para vocês se a igreja se posicionou sobre isso. E amanhã a gente continua aprofundando mais. Página 154. 1, 2, 3, quarto parágrafo, quinto, sexto parágrafo da página 154, Manual da Igreja, página 254, edição 2015. A música, cadê? Não, aqui. Devemos exercer grande cuidado na escolha da música do lar, nos encontros sociais, nas escolas e na igreja. Olha a palavra, toda melodia que partire da natureza, do jazz, do rock, ou formas híbridas, híbrida é misturado, formas híbridas relacionadas, ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos e triviais, serão evitadas. A igreja se posicionou? Então eu, enquanto líder de igreja, eu, enquanto comissão de igreja, se nós deliberarmos como comissão e tomarmos um voto, não queremos mais rock dentro da nossa igreja, está contra ou a favor da igreja? Mas qual a inversão de valores que existe hoje? Quando você diz, rock não é para a igreja, você é o crítico da igreja, você está causando divisões, é assim ou não é? Manual da Igreja, página 154. Toda música, rock, jazz, híbridas, não devem ser usados no lar, nas escolas e em nossas igrejas. Essa é a posição oficial, não sou o que eu estou falando, é o que a igreja votou. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Cristo morreu uma morte cruel, teve um sofrimento emocional muito forte de separação do Pai, para nos tirar disso, para nos tirar das trevas e nos levar para a sua luz.